Olá, bom dia. Bom dia. Sexta-feira, 2 de maio. Este é o Visual, o programa diário da TV Brasil que traz informação na língua brasileira de sinais. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. E preste atenção no nosso endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Acessibilidade. O Brasil vai sediar o primeiro Mundialito de Power Soccer. 6 países disputarão o título no maior evento internacional de futebol sobre 4 rodas. E para falar melhor sobre o assunto, nós convidamos Marcos Antônio dos Santos, diretor da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas. Bom dia, Marcos. Bom dia. Marcos, é a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas que está promovendo o primeiro Mundialito de Power Soccer. Como estão os preparativos e qual é o principal objetivo da competição? Está tudo pronto para esse torneio que começa hoje no Cefam. Nosso principal objetivo é divulgar a modalidade do Brasil e preparar a seleção brasileira para a Copa do Mundo que nós vamos sediar em 2015. No Power Soccer, os atletas fazem suas jogadas comandando suas cadeiras de rodas motorizadas, não é mesmo? Conta pra gente como funciona. A modalidade ela é disputada, ela é jogada por tetraplégicos. A cadeira de roda é motorizada, ela recebe uma adaptação, uma espécie de footguard, de para-choque chamado footguard. Com esse footguard ele consegue conduzir a bola, consegue chutar, né, consegue marcar os pontos e, enfim, consegue fazer as suas jogadas. Essa modalidade é nova no Brasil? Ela é relativamente nova no Brasil. Nós trouxemos para cá em 2010, quando nós vimos um campeonato nos Estados Unidos e vimos que no Brasil não tinha, formamos uma associação. De lá para cá a gente veio fazendo esse trabalho, descobrindo atletas, formando clubes, enfim, fazendo a modalidade acontecer. E qual é o objetivo da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas, Marcos? O objetivo é consolidar e divulgar essa modalidade não só no Brasil quanto na América do Sul. A gente vive aí na expectativa que a modalidade se torne paralímpica. Então, quanto mais participantes, mais clubes tiverem, mais divulgação, isso tudo vai estar nos ajudando para que essa modalidade se torne paralímpica e a gente daqui a pouco esteja disputando. E como foi o processo de preparação dos atletas? Bom, os atletas foram selecionados dentro dos clubes que nós temos hoje no Brasil. Tivemos 2 etapas de treinamento na Andef em Niterói, uma no mês passado e outra esse mês, que inicialmente com 12 atletas, depois passamos para 8 atletas, que é a seleção que vai disputar o campeonato. Sim. Marcos, quais os países que vão participar deste campeonato? Brasil, Argentina, Uruguai, Canadá, Austrália e Estados Unidos. E quais são as chances do nosso país? O Brasil, as nossas chances, comparado aos países como os Estados Unidos e Canadá, onde a modalidade já é desenvolvida há muito mais tempo, as nossas chances são pequenas. Porém, na América do Sul, onde nós somos pioneiros, nós temos grandes chances. E quem quiser participar, como deve proceder? A modalidade é totalmente gratuita. Quem quiser participar deve pegar maiores informações no nosso site www.abfc.org.br. Marcos, para a gente encerrar nossa entrevista, você gostaria de deixar uma mensagem para os usuários do Power Soccer? Eu gostaria de deixar que todos que usem cadeira motorizada podem participar do Power Soccer. Seja homem, mulher, criança, não tem distinção de idade, não tem distinção de sexo. Todos estão convidados a praticar Power Soccer. Marcos, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. Obrigado a vocês. Jogo. Corrida. Caminhada. Vencer. Está na hora de revisar os sinais. Jogo. Corrida. Caminhada. Vencer. Bom dia! Final espanhola na Liga dos Campeões da Europa. E que momento no futebol espanhol. 2 belas e importantes vitórias conquistadas fora de casa. Na terça-feira, o Real Madrid passeou em Munique, 4-0 em cima do Bayern. E na última quarta-feira, também o Atlético de Madrid, na Inglaterra, derrotou o Chelsea pelo placar de 3-1.
Duas equipes de futebol espanhol mostram realmente a força desse país, que vem com uma seleção muito forte outra vez para a Copa do Mundo. Aliás, a Espanha é a atual campeã do mundo e vamos ter uma final espanhola em Lisboa. O jogo vai ser num sábado, dia 24 de maio. Fim de semana agora com mais uma rodada dos campeonatos nacionais pelas séries A, B e C. E na série C, eu lembro que a TV Brasil tem duas transmissões nesse fim de semana. No sábado, a partir das 6h30, horário de Brasília, você vai ver CRB de Alagoas contra o Paysandu. E no domingo, também a partir das 6h30, é a vez de Fortaleza e Cuiabá. E além do fim de semana, a expectativa fica para a semana que vem, porque na próxima quarta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari vai anunciar a relação dos 23 jogadores do Brasil que vão disputar a Copa do Mundo. Realmente, para nós, a Copa vai começar no dia 7 de maio, na próxima quarta-feira, quando vamos ter a convocação da seleção brasileira. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Pelo menos 35 pessoas morreram esta semana no centro-sul dos Estados Unidos com a passagem de tornados. O estado do Arkansas foi o mais atingido, mas Oklahoma e Iowa também sofreram danos com a forte tempestade que durou dias. Dezenas de casas foram destruídas. Os estados atingidos, além do Kansas e do Missouri, formam a chamada Alameda dos Tornados, onde é registrado o maior número de tornados no país. 683 militantes islâmicos foram condenados à morte no Egito, entre eles o líder da Irmandade Muçulmana. É a segunda lista de condenados em 2 meses. Eles são acusados de participar de manifestações violentas em meados do ano passado, defendendo o presidente deposto Mohamed Morsi. A sentença ainda tem que ser confirmada pela autoridade máxima religiosa do país. Em uma semana marcada por manifestações contra o racismo, as declarações do dono do time de basquete Los Angeles Clippers, nos Estados Unidos, provocaram a quebra do contrato com patrocinadores e a expulsão do empresário das quadras. Um áudio divulgado na sexta-feira mostra uma conversa entre Donald Sterling e a mulher dele, que publicou na internet uma foto com o ex-jogador de basquete Magic Johnson. Ele pede para que ela não leve mais negros para os jogos dele. O time chegou a deixar as camisas no meio da quadra em uma manifestação silenciosa contra Sterling. O presidente Barack Obama classificou como ignorantes as palavras do empresário. A NBA decidiu, por fim, banir Donald Sterling da Liga Nacional de Basquete por toda a vida. Estudantes da Universidade de Brasília desenvolveram um programa de computador que ajuda autistas a se comunicarem por meio de gestos, Jonatas. Cláudia, essa é uma forma de diminuir o preconceito e aproximar as pessoas. Aplaudir, dar tchau, pôr as mãos na cabeça, fazer o sinal de legal é um desafio para quem tem autismo. Esses gestos estão entre as tarefas propostas pelo programa Aproximar, desenvolvido por 2 estudantes da Universidade de Brasília. Aproximar é como se fosse um jogo de imitação, né? Então você trabalha o gesto, você captura o gesto, você faz uma brincadeira de imitação na frente do espelho. Não chega a ser um videogame, mas a ideia é ser lúdico, isso é uma brincadeira, né? Entre a tecnologia, o computador e a criança. O Aproximar é o primeiro programa de computador criado para estimular o reconhecimento de gestos por autistas. Pode ser baixado pela internet. É gratuito para o uso em instituições públicas. Já para as escolas particulares, a UNB cede o programa em troca de bolsas de estudo. O aparelho detecta os movimentos do aluno e aciona vídeos de motivação depois de cada acerto. Suzana e Gabriel conheceram hoje o software e as professoras que os acompanham na educação especial aprovaram o sistema. Trabalhar a identidade do aluno, ele se vê, né? E se vendo, né, ele repete aquilo que ele é convidado a realizar. E ele gosta também da questão da motivação. Essa questão da criança poder ver a imagem dela no computador ou na televisão é muito significativa, principalmente para o autista. A mãe de Gabriel descobriu que ele tinha autismo aos 2 anos. Hoje ele já frequenta a escola regular, mas as dificuldades ainda são muitas. Ela acredita que a novidade pode ajudar no desenvolvimento da criança. Eles são 100% visual, tudo que eles veem, eles têm mais facilidade. Vai ser um desafio para as crianças que estão mais agitadas como o Gabriel, mas eu acho que vai ser muito motivador, tanto para o aluno como para o professor. Muitas pessoas têm um preconceito
né, acham que eles são agressivos, né, devido a esses movimentos estereotipados que eles têm, as pessoas têm medo de se aproximar dele. Então, essa ferramenta, ela veio colaborar, ela veio acrescentar no trabalho que o professor já desenvolve em sala de aula. Nós trabalhamos conteúdos do currículo funcional, que é um currículo para a vida. O que meu aluno precisa aprender hoje para ele aplicar amanhã na sociedade. O site do programa Aproximar é projetoparticipar.unb.br. Lá você também encontra outros 2 programas voltados para pessoas com deficiência. E até o fim do ano, a universidade vai lançar mais 7 softwares de inclusão. Mais uma edição do Visual que termina, mas a gente volta segunda-feira. É isso aí, esperamos por você lá no nosso Facebook. Um bom fim de semana. Tchau.